nighttime, the city winks a sleepless eye. Hear her voice shake my window, sweet seducing sighs. Get me out into the nighttime, the walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, let me take a bite. If they say why, tell them that is human nature. Why does it do me that way? If they say why, tell them that is human nature. Why does it do me that way? I like living this way, I like loving this way. Janela Lateral assinando a trilha sonora do Falando Nisso a semana toda para o nosso prazer. Falando em prazer, a gente vai falar de lazer. A gente tem tido pouco prazer com o nosso lazer em Teresina. E o assunto que nós vamos discutir no Falando Nisso de hoje diz respeito a isso. Por que temos tão pouco lazer na nossa cidade? Porque os espaços públicos são de ninguém quando deveriam ser de todos? Por que que a gente não usufrui da natureza? Por que que os eventos alternativos são o que há de mais eficiente nessa área que a gente tem tão poucas oportunidades e possibilidades de se divertir? Muita coisa para discutir. Os meus convidados eu apresentei no começo do programa. É o arquiteto e designer Áureo Tupinambá Rodrigues Júnior. Ele tem um olhar privilegiado em relação à cidade, porque ele está conectado à sustentabilidade, à forma como os espaços acontecem, à acessibilidade. Ele vê Teresina de um modo humano, pouco visto por aqui na área dele de arquitetura e com uma preocupação que é uma preocupação de poucos. Por isso que a gente trouxe o Áureo Tupinambá aqui. E a gente tem também o Jorge Medeiros, que dispensa as apresentações, mas Deus me livre de não apresentar essa figura, que é uma figura pública, que tem as chaves da cidade. Ele é promotor, empresário, produtor, agitador cultural, entende muito de eventos e também tem um olhar em relação à cidade que é crítico no que diz respeito à produção de lazer. Nós vamos conversar com eles a partir de agora sobre isso, mas para a gente trazer você para dentro do tema, a gente vai chamar um breve VT para você entender sobre o que vamos falar. Pode rodar. A chamada Cidade Verde ainda sofre com as poucas opções de espaços públicos e parques que poderiam acolher boa parte da população que, chegadas às férias, decidem permanecer na cidade. As poucas opções que restam têm estrutura comprometida ou não oferecem atividades e segurança que a população cobra. Mas qual seria a saída? A criação de novas áreas ou a revitalização das já existentes? Por que é tão difícil para o poder público manter esses locais? Essas são perguntas que nossos convidados irão responder. E eu começo com as respostas, começando com Áureo Tupinambá Rodrigues Júnior. Boa noite, gente. Muito obrigada por lançarem mão do tempo de vocês, que é precioso, para vir aqui discutir um assunto tão importante para a gente. É um prazer, Maia. Ainda mais quando é com você, aqui no Falando Nisso. Obrigada. O que responder sobre isso, essa falta de lazer? A responsabilidade é de quem? O dever de produzir eventos e lazer de qualidade é de quem? Olha, eu acho uma questão muito complexa dentro de Teresina. Também muito fácil de resolver. Primeiro, o culpado disso tudo é a própria população, que sabe que pode cobrar e não cobra das pessoas responsáveis. E o poder público não tem nenhuma preocupação com a população. O poder público não cuida da população, não cuida da cidade. E esse lazer só pode acontecer de maneira democrática se houver esse olhar amoroso, afetuoso, inclusive são palavras suas, você gosta muito de usar. É preciso desenvolver pela cidade esse afeto, esse carinho, saber que em determinado lugar eu posso transformar aquele espaço num lugar mais humano, que aquele lugar tem uma vocação e que essa vocação pode ser descoberta através de um trabalho
da observação, inclusive, você que anda muito pela cidade, às vezes a gente determina que determinados locais da cidade têm uma vocação diferente da outra. Então, o lazer pode nascer também, deve nascer dessas observações, que é justamente apontar onde a gente pode... um local tal, a vocação é mais para a música, o outro é mais para a dança. Então, isso, eu acho que o maior culpado disso tudo é a falta de interesse público. Nós não temos um diagnóstico disso, não temos. A cidade acontece muito espontaneamente. Veja que assim, tem um movimento na cidade que acontece aos domingos, que que é o Salve Rainha. Sim. Mas nasceu do quê? Da iniciativa de um cara que começou a olhar a cidade de uma maneira diferente, começou a juntar pessoas afins, envolveu arte, envolveu cultura, envolveu protesto, envolveu vários segmentos, envolveu sustentabilidade, porque lá ele distribui mudas de árvore. Quer dizer, isso ele está preenchendo uma lacuna que a cidade não tem para com a população. Os nossos gestores, eu não sei como é que eles entendem a cidade, até hoje eu não descobri. É muito estranho, parece que eles desaparecem da casa deles e surgem nos gabinetes deles. Eu acho que eles não trafegam pela cidade. A cidade não existe nesse ponto de vista. A cidade é invisível, né? Eu acho. Eu tenho a minha opinião que eles não entendem. Você quer ver um exemplo muito básico disso? As alças de acesso da Ponte Juscelino Kubitschek são monturos. Eu chamo de monturo porque são lugares abandonados. Como que duas alças que dão para os dois shoppings mais importantes da cidade, ou pelo menos os mais antigos, são tratados daquela forma? Por que são tratados daquela forma? Aquele pequeno espaço poderia, se não servir para ninguém, né? Pois é, mas poderia abrigar uma fauna, uma flora, servir de passeio para animais de estimação. Eu sei que é difícil atravessar, mas só em existir... Comunicar algo que fosse do interesse público. Aquilo ali, para mim, é uma breve demonstração da falta de atenção das administrações com a cidade, sabe? Jorginho, e você? Qual é a sua crítica em relação a isso, baseado na sua experiência? Bem-vindo, querido. Boa noite, obrigado, Maia. Boa noite a todos. Teresina é uma cidade que está crescendo e, assim, esse fato de Teresina... Com esse crescimento, a forma de lazer também foi mudando, né? Antigamente as pessoas iam para os clubes. Hoje, clube não existe mais na cidade. Né? Viraram supermercados. Viraram supermercados. Assim, na realidade, efetivamente, a gente tem 2 ou 3 clubes que funcionam. Eram os rios, que a população ribeirinha, vamos dizer, frequentava. Então, era aí. Mas, assim, com o medo do rio, Teresina é uma cidade que não tem um rio. O rio é de paisagem. Porque não temos acesso a ele, inclusive, para chegar na cidade. A cidade não se relaciona com os rios, né? Temos 2 rios e a cidade não se relaciona. É uma característica muito difícil de encontrar no mundo. Teresina é mesopotâmica então, assim, e não se relaciona. E é poluído, né? É poluído, assim, porque a cidade polui, né? O rio é para jogar dejetos. Uma cidade planejada. E, assim, e os parques que seriam que as pessoas poderiam ir, a gente tem pouco parque. Né? A gente tem o Zoo Botânico, que é o mais antigo, o mais famoso, que você paga para entrar, porque, né, tem um poder público, nós temos mas precisa 9 manter. parques, eu acho, mais de 9 parques. A gente tem o Parque da Cidade, que seria o segundo mais famoso, porque ele vai descendo a hierarquia, Parque né? do Mocambinho. Hierarquia, desculpa. Que é o segundo esse, né? Do Parque da Cidade. E aí tem os sítios zoobotânicos, que são esses do Mocambinho. As zonas, tem o do Parque da Pedra aqui do Fóssil. Sim. Tem de um lado e tem de outro, mas que ninguém frequenta, porque ninguém sabe nem o que é. As margens dos rios, naturalmente, já são um parque, né? Quer dizer, é só ter atenção e cuidado que ela se transforma, né? Que esse é o turismo natural que você está falando, né? Da natureza. É o turismo da cidade, que é o lazer, que a cidade foi perdendo, inclusive, porque as pessoas não frequentam esses parques. Porque não tem segurança... as pessoas destroem, porque também vem a falta de costume de quem frequenta. O grande lazer público é o carnaval, aqui de Teresina, que reúne a cidade como que no é o todo. Pré-carnaval Que é o pré-carnaval. Depois desfalece, cada um vai, né, divide a cidade. Esse é o único evento de lazer que congrega a cidade, que mobiliza. Né? E Teresina também... Iguala as pessoas, Iguala né? as pessoas. Mas Teresina também cresceu. Então, antigamente, a gente tinha um polo do centro da cidade.
Hoje a gente não tem mais esse polo do centro da cidade. A gente tem, além do centro, mais 5 polos Enorme. satélites enormes. Imagina as classes menos favorecidas. Né? Não tem mesmo. Não se divertem, É porque mais distante, né? Aí não é democrático, você está entendendo? De Diversão jeito nenhum. é democrático. O próprio Lagoas do Norte, hoje a crítica e as queixas das pessoas em relação à criminalidade, à falta de policiamento, à falta de programas, por mais que haja uma tentativa, é um projeto do Banco Mundial. Eu vivo entrevistando pessoas, ótimo, mas se as consultores de pessoas lá, não frequentarem e cuidarem, vai voltar a ser o que era antes. E outra, não é só também isso, assim, é preciso dar o que você falou antes, é preciso promover a segurança, promover oficinas, promover... Tem uma infinidade de coisas dinâmicas culturais que podem acontecer em espaços como esses que mantenham vivo. Tem uma frase muito antiga que é mente vazia, oficina do cão, né? Então, assim, na cidade, isso se aplica à cidade. Esses espaços vazios se transformam em ambientes danosos à sociedade, sabe? Que promovem a violência, que estão lá para fomentando a violência. Espetáculo também, o nosso lazer cultural, Jorginho, que é a sua área um pouco. Não, de espetáculo não tem ainda não. A gente nunca entrou nesse bendito circuito nacional. Não tem a nossa cota ainda não. Nossa cota está onde? Não, o que nossa acontece? cota tem que chegar, as pessoas têm que ir para a rua, tem que... Sabe qual é, assim, a maior atividade de Teresina de lazer? É caminhar. Por quê? As pessoas... Esportiva, né? Esportiva de lazer é caminhar. Lazer aqui é ir a restaurante e comer. Pronto. Você nos falava dos vazios urbanos, né? A gente tem umas imagens aí que o Áureo Tupinambá traz para a gente, para esclarecer um pouco disso. Vamos colocar isso na sequência para o Áureo explicar para a gente? Vamos falar sobre isso, Áureo. Isso é em Seul, na Coreia do Sul. São lugares no mundo, né? Essa aí também são imagens de lá. Lá era assim. Abaixo dessa viatura, dessas vias, aliás, existia um córrego no passado. E o governo entendeu que comprou uma briga feia, porque era um projeto muito grande, ele resolveu descascar o asfalto e tornar vivo o riacho que existia. Hoje é isso daí, as pessoas vão lá, virou cenário do Sense8, uma série que está fazendo muito sucesso. Normalmente são filmadas aí algumas cenas em Seul, porque tem um núcleo lá. E olha a maravilha, a água com vida, conseguiram encontrar água, embora coberto, conseguiram encontrar com vida nas águas, né? E recebeu um tratamento, a cidade recebeu um tratamento urbanístico, e as pessoas esquecem que isso atrai turismo, sabe? Lazer é turismo também. Geração de renda, geração de emprego. A gente tem um outro caso aí, que você trouxe para a gente. Esse também ainda é lá, na Coreia. Aí são cenas de lá. É só para mostrar a importância, assim, tem duas imagens, uma ao lado da outra, ainda também é do mesmo projeto, que mostra o antes e o depois, e é brutal quanto a gente vê como é duro o concreto. Transformar, né? Como é possível transformar. No caso, Seul não tem problemas como o Brasil de dinheiro, porque é um país culto, inteligente, rico, certamente encontra... não tem essas dificuldades que o Brasil tem para implantar um projeto desse porte. Mas existem outras alternativas, existe a vontade pública de querer transformar. A Highline em Nova York, que é uma linha férrea de 2.800 metros, que cruza 3 bairros, era uma linha férrea abandonada, e que hoje é um centro cultural importante de Nova York. Importantíssimo. E assim, a Highline, ela foi desativada. Olha a Highline aí, ó, vamos mostrar. Pode falar, Áureo, pode falar. A Highline foi desativada, e à medida em que ela própria começou a apresentar o que ela ia se transformar. Com a desativação, plantas começaram a surgir naturalmente, e as pessoas que fazem a cidade entenderam, poxa, aqui em cima pode ser um parque. E fizeram um parque maravilhoso que você conheceu. É incrível, eu conheci, fiquei bastante impressionada. É incrível, você vê como um parque pode... um jardim Nós temos que criar o nosso Central Park aqui, unindo o Puti e a Marechal, né? Claro. O Central Park foi criado plantando uma árvore. Pronto. E tem outro Está dada a largada já, né? O primeiro passo agora é a gente criar nosso Central Park. No mundo inteiro, os elevados são criticados. Ideias aí, né? porque
No mundo inteiro, os elevados são criticados, e aqui no Piauí, claro, a gente tem que contar com o atraso cultural também. A gente destruiu a beleza da Avenida Maranhão, colocando aquele elevado para atender... Eu não estou desprezando o público que ele atende, mas ele é muito insignificante com relação às necessidades da cidade. Sim. O metrô atende muito pouco a cidade. Poderia poder mais. A gente está mostrando o Central Park aí agora. Isso aí, que o Central Park falou, é de 1853, gente, são 162 anos, se eu não me engano. e que foi criado, foi plantado a árvore, depois outra, depois outra, e as depois pessoas outra, não tinha entendem nada que lá. em volta do Central Park gerou os terrenos mais valiosos de Nova York estão em volta do Central Park, os apartamentos mais caros. Então, eles não entendem que a importância de um parque são inúmeras, econômica, ambiental, principalmente ambiental, de lazer. No Brasil, Lazer nós que é o mais temos o Mangal importante. das Garças, né? Mangal das Garças é um exemplo ótimo em Belém. Belém é uma cidade que, no momento, resolveu entender que ela poderia acontecer. Eu acho que aí já é Mangal das Garças. Deixa eu ver. Sim. Então, assim, tem exemplos até bem menores do que o Mangal, que é um projeto da arquiteta paisagista Rosa Clias. É um centro educativo. Você vai, passa o dia inteiro e ele educa. E dá para você reunir educação, meio ambiente, lazer, turismo. Arte, e aqui tudo a gente enquanto. precisa, porque a grande queixa é a segurança e o calor, Jorginho. Segurança, o calor. Segurança, o calor, porque as pessoas não gostam de tomar sol. O pessoal só sai a partir das 5 da tarde. Eu Então, entrevistei uma evento durante arquiteta o dia- maravilhosa de cidades inteligentes, eu esqueci o nome dela, não sei se o Denilson pode me ajudar a lembrar, Ana Carla Fonseca. Ela disse como as cidades tiram proveito ou do frio ou do calor, e que ela ficou impressionada como a gente não tira proveito Aqui de nem jeito comercial Não, do calor. não. A gente nega tudo que a gente tem aqui no Piauí. Impressionante. Esse é o problema. Até uma coisa Como a que é gente impossível, rejeita. você não pode negar o calor de Teresina, a gente nega. Porque Vira tá assunto de roda acima toda da hora. cabeça da gente e a gente nega. A gente vai mostrar o Parque da Juventude, que o Áureo também lembrou Que é para a outro gente projeto num da Rosa roteiro. Clia. Esse projeto foi feito em cima do Carandiru. O presídio foi destruído. Olha como os espaços podem se transformar, e foi transformado nesse parque, que é maravilhoso. Esse parque é incrível. Trouxe lazer, trouxe educação, trouxe esporte. É um projeto enorme em São Paulo. E tem iniciativas bem menores, Maia, que esses aí são aqueles exemplos Por que que enchem os a olhos. Puticabana, a nossa Puticabana aqui? A nossa Puticabana é o exemplo claro de que o povo de Teresina precisa de parques. Porque ele existia, Porque foi mas um ele sucesso, viveu né? abandonado anos. No dia que resolveram fazer uma pequena melhoria, todo mundo correu para Lá é cima. cheio. O tempo inteiro, são tempo crianças inteiro. brincando, as Então, pessoas se queixam de falta de segurança e tudo, mas assim, gente, nós devemos ocupar as nossas ruas, porque senão Claro, elas serão claro. ocupadas pelo crime. E a gente tem exemplos bem pequenos que são chamados jardins de bolso, em inglês é pocket garden, que são pequenos espaços nas cidades abandonados que, por iniciativa privada de um grupo de pessoas ou de associações, se juntam e transformam aquele espaço numa área de lazer para a comunidade que vive em volta. Isso é bem legal, talvez seja a nossa saída. É uma aqui. saída para Porque Teresina, eu acredito. há uma sabe? tendência também de que o lazer fique cada vez mais caro e mais difícil nas grandes cidades, nos centros urbanos. Eu acho que essa questão do lazer feito a partir das comunidades, ele deve ser uma alternativa. Bom, vocês podem continuar aqui no nosso próximo bloco, porque a gente tem uma história que a gente quer também os ouvidos de vocês em relação a isso. Eu vou entrevistar o pessoal de um movimento super interessante, que é o Viva Madalena, que começou a ocupação de uma casa super importante do final da década de 30 e começo dos anos 1930 e 1940 em Teresina. Ela foi tombada pelo IFAM, não, mas ela é importante para o patrimônio arquitetônico de Teresina. Toda história tem dois lados? Tem, mas tem um lado que ele estava quieto e parado e que ele agora se manifestou, que é o lado do cidadão teresinense que resolveu descruzar os braços. E essa história a gente vai contar no próximo bloco. Mas antes, as minhas
dicas de livros da livraria Anchieta. Por que engordamos, Jorge Medeiros? E o que fazer para evitar? Quem descobrir, liga para mim, tá? Por favor. São as dicas da livraria Anchieta, que está com descontos incríveis nessa segunda volta às aulas, no segundo período. Mochilas, estojos, livros acadêmicos, livros universitários. É uma livraria fantástica. E tem também, gente, em São Luís, na Getúlio Vargas, que fica lá no bairro Monte Castelo. Esse aqui também é bem legal. Se liga na psicologia, interações sociais, como nos adequamos, o que nos motiva, consciências, decisões, sentimentos. Livro totalmente cabeça, minha cara, completamente. Esse aqui já vai ficar comigo, se eu fosse você, passava lá, mas você passa com o tempo, porque lá está assim de novidade na Anchieta, 2 endereços no centro de Teresina, Álvaro Mendes, e também na Nossa Senhora de Fátima, na zona leste de Teresina, tá certo? Só dizer, aproveita os descontos, mamãe, papai, madrinha, tio, os descontos são incríveis, eu assino embaixo para essa segunda volta às aulas de todo mundo e vale para universidades também, tá certo? Porque os descontos nos livros científicos e acadêmicos são bem legais. Janela lateral, vocês vão nos brindar com o quê indo para o intervalo comercial? She won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see.